Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Aleluia, 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 aleluia. Estamos nesta manhã de quarta-feira, exatamente dia 25 de março, quarta-feira, às 10h16 desta manhã de quarta-feira. Cumprimento a todos que estarão visualizando esse vídeo. Com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde já quero aqui fazer o anúncio das nossas programações, daqui da nossa igreja Adebras, em Itapirapuã Paulista, Campo de Apiaí, Ministério Madureira, cujo presidente é o pastor Eustáquio Simas, e o pastor local dessa igreja em Itapirapuã Paulista, esse que vos fala, pastor Gerson. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Nós, na noite de hoje, quarta-feira, como toda quarta-feira, nós temos aqui culto de ensino, né? Na nossa igreja, a partir das 19h30, nós estaremos aqui reunidos para enaltecer, engrandecer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aprendendo mais uma porção da tua palavra. Vocês, como sempre, são os nossos convidados, tanto para estarem presencialmente aqui, claro, aqueles que são aqui da nossa cidade, vocês que não são da nossa igreja, porém são da nossa cidade, vocês são nossos convidados para estarem vindo aqui cultuar conosco no culto de hoje, culto de ensino, a partir das 19h30. Tá bom? Aqueles que são de longe, outra região, outra cidade, vocês têm a oportunidade de nos acompanhar e cultuar a Deus pela live, através do perfil no Facebook da nossa igreja Adebras em Itapirapuã Paulista, tá bom? A partir das 19h30 estará iniciando aí a live também do nosso culto, tá? Vocês, como sempre, são nossos convidados. Isso hoje, a partir das 19h, quarta-feira. No sábado, nós temos aqui também um culto abençoado a partir das 19h. Sábado e domingo é a partir das 19h. Vocês têm aí a oportunidade de estar cultuando conosco também no sábado e também no domingo. Nesse sábado, culto com círculo de oração, Getsemane, aqui desta igreja, e também no domingo, a partir das 19h, culto da família ou com a família, tá bom? Sempre às 19h, o culto de final de semana. E ainda no domingo antecedendo o culto à noite, nós temos, como sempre, a escola bíblica dominical. E vocês aí são nossos convidados também para estarem conosco nesse culto da escola dominical a partir das 9h da manhã, tá bom? Esse, esse, essa, é Essas são as programações da nossa igreja para o dia de hoje, para o final de semana, e nós queremos aí sempre fazer menção das demais igrejas locais do nosso campo, começando pela sede lá em Apiaí, né, que está ali presidindo o nosso querido pastor Eustáquio Simas e toda a amada igreja da sede, tá? Então, os cultos lá de semana são de quinta-feira, e a partir das 19h, e sábado e domingo, quinta-feira a partir das 19h30 e sábado e domingo a partir das 19h. Culto nas congregações, como por exemplo lá em Poranga, a Debras em Poranga, culto ali, creio eu que é na quarta-feira, e sábado e domingo a partir das 19h. Vila Bela e Ribeira,
Os cultos também de semana são quarta-feira na Vila Bela, a partir das 19h30, e final de semana a partir das 19 horas. E na Ribeira, culto de ensino ali a partir das 19h30, toda quinta-feira, e aos finais de semana às 19 horas. Ali também em Barra do Chapéu, nós temos culto ali todo sábado e domingo, a partir das 19 horas. Então, vocês estão aí com todas as nossas congregações em pleno funcionamento, adorando e bendizendo o nosso Salvador Jesus Cristo, assim como também ali em Palmitalzinho, em Araçaíba. Vocês também podem, quem sabe, vocês moram por esses lugares, ainda não tiveram a oportunidade de conhecer uma das nossas igrejas no nosso campo, vocês têm a oportunidade aí de conhecer uma igreja bem pertinho onde você mora, tá bom? Então, faça o seguinte, marca aí na sua agenda aí, para que você possa estar indo cultuar a Deus em uma das nossas igrejas, do nosso campo, Adebras, campo de Apiari, tá bom? Dito isso, nós vamos estar meditando numa palavra rápida aqui, e nós vamos estar finalizando esta live, tá bom? A palavra que eu quero meditar com vocês, ela se encontra lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 19. Deus abençoe a nossa irmã Araci, está aí conosco, nos acompanhando. Deus abençoe a senhora ali de Apiari, na nossa sede. Deus abençoe a senhora e toda a vossa família, tá bom? Se tiver mais alguém nos acompanhando, fale aí, mencione o seu nome, fala alguma coisa, interaja conosco, para que nós possamos estar mencionando o teu nome aqui, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 19. Só vou tirar aqui ou extrair algumas coisas desse versículo, que diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Nós sabemos aí, irmãos, que a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou à igreja de Coríntios, no capítulo 11, ela vai estar falando sobre as dissensões ou dissensões na ceia dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu creio que todos vocês conhecem que o apóstolo Paulo disse no início que nessa situação, ou do jeito que eles faziam em relação à Santa Ceia do Senhor, ele não daria louvor por aquela situação, né? E, como de conhecimento de todos, ali o apóstolo Paulo trouxe algumas orientações sobre essa situação, como vocês todos conhecem. Mas eu quero ficar um pouquinho nesse versículo de número 19, onde nós extraímos algumas lições, e eu quero compartilhar com vocês. Quando o apóstolo Paulo ele fala, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, ele está dizendo diretamente que certas situações acontecem, é até mister que vem a acontecer,
para que os verdadeiros crentes, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, os fiéis dentro da casa de Deus, venha se manifestar, venha mostrar o seu repúdio, não venha aceitar esses tipos de situações que acabam desagradando a Deus e trazendo prejuízo para a obra de Deus, né? Deus abençoe, nosso querido irmão Wilson, nosso querido amigo irmão Wilson, ali também de Apiaí. Deus abençoe a senhora, o senhor e a irmã Jusilene, uma família que, assim como a irmã Araci também, nós aprendemos a amá-los, tá bom? Deus abençoe. E então, irmãos, são coisas que precisam acontecer, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que os sinceros venham se manifestar a respeito dessas situações, porque convenhamos que tem situações que desagrada dentro das igrejas, que os fiéis não podem ficar calados, pelo menos tem que mostrar o seu descontentamento com tal situação, claro, de uma forma muito tranquila, sem causar alvoroços. Certo é que os fiéis, eles têm sempre que se manifestar. E eu quero pontuar algumas coisas aqui com cada um de vocês, que nós estamos vendo aqui na igreja, a igreja de Corinto, enfrentava divisões, como eu disse, enfrentava divisões, enfrentava carnalidades, enfrentava desordens. E Paulo, ele vem ensinando que, embora as dissensões não sejam ideal, Deus usa essas situações para revelar quem são os verdadeiros aprovados, né? Quem são os verdadeiros e quem são os, os enganadores. Porque, infelizmente, dentro da igreja, de todas as igrejas, diga-se de passagem, nós vamos ver o trigo e o joio, aqueles que realmente adoram ao Senhor em verdade e aqueles que não adoram, né? Então, certas situações, torno a dizer, acontecem com a permissão de Deus, não é ideal que isso venha a acontecer, mas acontece com a permissão de Deus para que os verdadeiros, os fiéis, eles venham se manifestar, eles venham sobrepor, né, essas situações adversas que desagrada a Deus, que desgasta a obra de Deus, que traz escândalo para a obra de Deus. É como, por exemplo, eu posso dizer aqui, um homem, nem todos eu posso dizer, mas a maioria do ser humano, ele tem as suas qualidades e os seus defeitos, sim ou não? Mas nós devemos olhar para o ser humano e tentar enxergar nele que as qualidades desse ser humano sempre sobrepõem aos defeitos. Isso é o correto, né? Porque falha, defeitos, todos nós vamos ter. Assim também é com a igreja. Todas as igrejas vão ter os seus defeitos, mas as qualidades devem se sobrepor, né? Não pode ser somente defeito, 100% defeituosa a igreja, ou seja, só sabe dar escândalo. Está entendendo aqui? Uma igreja que, de repente, possa só ter pessoas infiéis, porque existe isso, infelizmente, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que os fiéis, os verdadeiros, nessas situações, eles devem sobrepor a tudo aquilo que vem ao contrário, né? E para isso eles precisam se manifestar. Os fiéis precisam se manifestar, defendendo a verdade, né? Defendendo o evangelho, rejeitando todo tipo de heresia, rejeitando todo tipo de contenda, rejeitando todo tipo de inveja e assim sucessivamente falando. Então, primeiro aqui, eu quero pontuar com vocês aqui, as divisões são uma realidade no meio do povo.
né, irmã Araci, como a senhora disse, é verdade. As divisões são uma realidade no meio do povo. Em 1 Coríntios capítulo 10, deixa eu colocar aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10 e a 12, o apóstolo Paulo ele vai começar a dizer assim, ó, preste bem atenção, 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 1, versículo de número 10 a 12. Em muitas Bíblias, essa passagem, em cima do versículo 10, antecedendo o início do versículo 10, vai estar escrito assim, a epígrafe: as dissensões na igreja de Coríntios. As dissensões nas igrejas de Coríntios. Aí ele continua dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, eu de Cristo. Então, ali havia uma dissensão, ou muitas dissensões dentro da igreja de Coríntios, que, por sinal, era uma igreja rica em todos os sentidos, até no sentido de dons, era uma igreja dotada de dons espirituais, porém, era uma igreja defeituosa, ou seja, onde havia muitas dissensões. E o apóstolo Paulo ele vem rogando, ele teve por necessidade de escrever a respeito disso, orientando aos irmãos daquela igreja que eles precisavam estar falando a mesma coisa, falando a mesma língua, que não poderia haver dissensões entre eles, né? Antes que eles deveriam ser unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, né? Não querendo desfazer de um, desfazer de outro e enaltecer a Bertrano, enaltecer a Ciclano, como o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai mencionar que ficou sabendo que uns dizia que eram do apóstolo Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, ou seja, de Pedro, e outros diziam que era de Cristo. Ou seja, nós víamos uma grande divisão dentro da igreja, como se fosse partidos, né? Ali tinha partidos dentro daquela igreja. E a igreja de Cristo não pode ser desta forma, não pode ser movida por essas coisas. Nós entendemos que o próprio Jesus Cristo vai dizer: uma cidade dividida ela não subsiste, uma casa dividida ela não subsiste, uma família dividida ela não subsiste, não subsiste. Ele vai até mencionar o reino do diabo, ele não é dividido, ele é ali, né, tudo ajustadinho nos seus conformes. E a igreja de Deus, o reino de Deus não pode ser dividido, porque nunca vai crescer, né? E por causa do quê? Por causa desses tipos de coisas que acontecem. E para que isso venha a se acabar, se não se acabar, mas venha a diminuir, os fiéis desta casa ou dessas igrejas, que o apóstolo Paulo menciona ali no capítulo de número 11, precisaria se manifestar. Precisaria falar assim: não, nós não aceitamos esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo aqui? Então, quando nós olhamos para Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 7, nós vamos ver lá, Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 7, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus Cristo, ele falando lá no versículo de número 7: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, ai do mundo.
Ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, ele está deixando bem claro, pode haver escândalo, pode haver tantas coisas escandalosas acontecendo, é mister que isso aconteça, né? Mas ai daquele pelo que vem o escândalo, que promove o escândalo, que promove a contenda, que promove a discórdia, que promove a rebelião, que promove tudo aquilo que não presta, não só no mundo, mas dentro da igreja, porque a igreja está no mundo, né? E, infelizmente, no meio desse mundo, no meio de muitas igrejas, há um mundanismo, né, tomando conta, operando dentro de muitas igrejas. Como assim, pastor? É claro, é de se espantar, mas é a realidade. Muitas igrejas aí não estão com pleno funcionamento dos frutos do Espírito Santo. Mas o que está regendo dentro de muitas igrejas são as obras da carne. Onde Gálatas, capítulo de número 5, se não me falha a memória, vou dar uma olhada lá no versículo de número 16, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, ou ele dá continuidade em dizer assim para aqueles cristãos daquela localidade. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes, ele vai dizer, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aí ele vai dizer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras, ele vai dizer, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Olha o que ele vai dizer. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aí vem as contendas dentro da igreja. Inimizade, inimizade. E ele vai dizer mais aqui, deixa eu até me perder aqui, inimizade, porfias, que fala sobre contendas também, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias. E ele vai dizer mais, inveja, homicídio, né? E outras coisas mais. Ele vai dizer, declaro que nenhum desses cometa tais coisas herdarão o reino de Deus. Então, o que causa escândalo dentro das igrejas são as obras da carne, como nós estamos falando sobre escândalo, tudo isso daqui que a carne apresenta, ou executa, ou pratica, a carne está falando do ser humano, aquele que vive através dos prazeres pecaminosos dessa carne, né? Então, aqueles que vivem dessa forma sempre vai trazer escândalo, sempre vão estar trazendo escândalo, e é isso que tem em muitas igrejas hoje em dia. Não é os frutos que estão sobrepondo, os frutos do Espírito. Pelo contrário, infelizmente, é as obras da carne que estão sobrepondo. Por quê? Porque os crentes estão mais carnudos, que são mais carnudos do que espirituais. Triste dizer isso, mas é a realidade. É a realidade de muitas igrejas que nós estamos vivenciando aí nesses últimos dias da face dessa terra, né? Certa feita, o apóstolo Paulo falou que ele não tinha como falar espiritualmente com a igreja, mas ele tinha que falar como carnal, porque aquela igreja estava na pura carne, né? Então isso, irmãos, isso acaba promovendo escândalo, promovendo detrimento para a obra de Deus. Isso não é bom, mas para que isso venha diminuir, não tem como cessar, né? Mas para que venha diminuir de uma tal forma, de uma tal proporção, os fiéis eles precisam se manifestar. Os fiéis precisam se manifestar. Isso tem nas igrejas, irmã Araci, infelizmente. Isso tem nas igrejas, em muitas igrejas, né? Só que os fiéis, que somos nós, precisamos se manifestar. Não podemos aceitar, não podemos deixar que o mal sobreponha o bem.
Não podemos deixar que os infiéis venham sobrepor os fiéis. É isso que o apóstolo Paulo falou ali, naquele versículo de número 19, de 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, nós devemos se manifestar, nós devemos repudiar tudo aquilo que traz detrimento, tudo aquilo que causa escândalo dentro das igrejas, dentro do evangelho, dentro do reino de Deus. Segundo ponto, Deus abençoe nosso querido irmão Altimar, creio eu que está de Adrianópolis nos acompanhando. Deus abençoe o senhor e toda a sua família, a nossa querida irmã Neide. Deus abençoe a senhora ali na Barra do Chapéu, o esposo José Antônio. Deus abençoe todos os irmãos da Barra do Chapéu. Um grande abraço para todos aí, tá bom? Não sei se vocês estão me entendendo, me compreendendo. Para nós finalizarmos aqui e não tomarmos muito tempo, uns 5 minutos a mais, Deus usa as crises para provar os corações. Isso é uma grande realidade. Deus, ele usa as crises para provar corações. Como, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2, ele vai dizer assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Se guardaria os teus mandamentos ou não. Né? Então, tem situações que Deus, ou certos tipos de crise, que Deus está provando os nossos corações. Como, por exemplo, crises dentro da igreja, de muitas igrejas aí, porque qual a igreja que nunca passou por uma crise? Enquanto a igreja estiver aqui sobre a face dessa terra, haverá crises. E ali, nessas crises, é Deus provando aonde está o nosso coração, né? Se nós somos verdadeiros adoradores ou se nós somos adoradores por fingimento. Olha que chique aí, pastor Gerson, ganhei de presente em um dos meus aniversários aqui nesta igreja. Benção, né? Então, irmãos, preste bem atenção, até está escrito aqui, que Deus te, que Deus, que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo de número 13, que chique. Que foi uma das ovelhas da nossa igreja que nos presenteou. Eu louvo a Deus pelas irmãs aqui desta igreja. Então, voltando aqui, tem crises, tem situações que Deus permite que aconteça, não só para que os fiéis venham se manifestar, né? Mas também ele vai ver quem é quem. No meio dessas crises, no meio desses escândalos, ele vai saber quem é quem. É isso que ele está dizendo aqui. Quando Moisés estava dizendo ali para o povo, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, todo mandamento que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais. Eu vos multipliquei e entrei e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Aí no versículo de número 2, vou reler de novo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os teus mandamentos ou não. Né? E aí, Tiago, capítulo 1, versículo de número... Obrigado, irmã Aracê, muito linda mesmo, né? Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2, Tiago, capítulo 1, versículo de número 2 e 3, vai dizer assim, acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos
e completos, sem faltar em coisa alguma, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Né? Eu gosto muito desses versículos que nos ensinam que nas provas, nas provações dessa vida, nas lutas dessa vida, se nós estivermos firmados em Cristo Jesus, essas provas, essas lutas, vai produzir em nós paciência, ou seja, que nós venhamos ter paciência para passar por essas situações adversas, complicadas na nossa vida. E adquirindo paciência, ela também nos dá condições de adquirir experiência. Olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo número 5. Experiência, ele vai dizer aqui, ó. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Aí ele vai dizer aqui, ó, e a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Né? Olha que palavra muito, muito boa, né? De se ler e de se ouvir. As dificuldades revelam quem permanece fiel e quem se desvia. Essa que é a realidade. A dificuldade revelam quem permanece fiel e quem se desvia. Você já conheceu alguém que, no meio da dificuldade, já logo se desviou para o mau caminho, né? E saiu da igreja e virou a casaca? Você já conheceu esse tipo de pessoas? Então, a palavra lá do semeador, né? Das sementes que caiu pelo caminho, fala sobre isso daí. Né? Que chegou o tempo da aprovação e logo se desviou porque não aguentou. Né? Então, as dificuldades revelam quem permanece fiel e quem se desvia. A crise não te destrói. A crise não vai nos destruir. Pelo contrário, a crise ela vai nos revelar. Ou seja, vai revelar quem nós somos. A crise ela tem o potencial de revelar quem nós realmente somos. Né? Quem nós realmente somos. A crise não te destrói, ela te revela. Para finalizar, as provas ou os aprovados são manifestados em meio ao caos. Os aprovados são manifestados em meio aos caos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, e Filipenses 2, 15, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, 2 Timóteo, versículo 15, para nós fecharmos aqui, vai dizer assim: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Nós devemos sempre procurar apresentarmos a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Né? Aí em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 15, nós vamos ouvir o apóstolo Paulo falando para aquela igreja, no versículo 15, dizendo assim: para que sejais irrepreensíveis, ele vai dizer no versículo 14, fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Irmãos, é tão feio, irmãos, preste bem atenção que eu vou dizer, é tão feio, né? Nós, como liderança, tem que ficar chamando a atenção de pessoas, de obreiros, de membros, pessoas já vividas, de barbudas, né? Como o ditado diz, são pessoas que tem que ficar repreendendo toda hora, chamando atenção, não é assim, não faça assim, você está errado, só está trazendo, só cria contenda, só cria discórdia, isso, aquilo, e está dizendo aqui, ó, para que sejais irrepreensível, sinceros, filhos de Deus,
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astro no mundo. Ou seja, não é só dentro da igreja, nós temos que ser irrepreensíveis até mesmo no meio da sociedade, né, onde nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. As pessoas devem olhar para nós e vermos que nós somos pessoas de um bom caráter, de uma boa índole, ainda que tenhamos nossas falhas, porque já falei sobre isso, nós todos somos cheios de falhas, mas sempre devemos entender e lutar para que as nossas qualidades venham sobrepor, né, aos nossos defeitos, às nossas falhas, né? Então, que nós venhamos sempre ser a luz do mundo e o sal da terra, né? A Bíblia vai nos dizer, lá em Romanos, capítulo de número 13, Romanos 13, ele vai dizer assim, ó, toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras. Preste bem atenção. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Então, nós devemos sempre fazer o bem, sempre respeitar as nossas autoridades, né? E andar certinho no meio da sociedade, para que nós não venhamos ser perseguidos em nenhum momento, por nenhuma situação. Tá? Encerrando aqui, o aprovado não é perfeito, mas permanece firme, fiel e íntegro. O aprovado não é perfeito, mas permanece fiel, firme e íntegro, tá bom? Em tempos difíceis, Deus evidencia quem é maduro. Em tempos de crise, em tempos difíceis, Deus evidencia quem é maduro, tá? E aí vamos ficando por aqui. Nem toda luta é para te derrubar, entenda isso, que nós possamos entender isso. Nem toda luta é para nos derrubar. Algumas são para nos revelar quem nós realmente somos. As divisões mostram quem está firme em Deus, né? Então, hoje, irmãos, eu vou dar uma pincelada a mais aqui no culto de ensino sobre isso, tá bom? E se vocês tiverem aí, não tiverem culto na sua igreja, vocês têm a oportunidade de estar nos acompanhando, vocês que são de longe, pelo Facebook, na live, cultuando conosco e dando continuidade aí nesse estudo, tá bom? E vai ser uma bênção em nome de Jesus, porque tem muita coisa para nós mastigarmos a respeito desse tema que eu estava meditando aqui nesta manhã, onde fala sobre as diferenças, ou as diferenças revelam os aprovados. As diferenças revelam os aprovados, tá bom? E conto com todos que são daqui na nossa cidade, principalmente aqueles que são da nossa igreja, venham para Adebras, em Itapirapuã Paulista, cultuar, adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e venham aprender mais uma porção da palavra de Deus com cada um de nós. Deus abençoe a todos que estiveram aí presentes nessa live. Faça o seguinte, compartilha, marque alguém, curta, interaja aí, deixa o seu like. Isso é muito bom para nós, tá bom? Não é todos os dias que nós gravamos vídeos, né? Antigamente eu fazia direto, hoje diminuiu um pouco devido ao tempo, tá bom? Mas Deus sempre vai nos proporcionar para estarmos aqui, momentos como esse, para adorarmos ao Senhor e falarmos da tua palavra. Que Deus abençoe a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Este é Cristo Jesus, o nosso Salvador amado. Até mais às 19h30 no culto de ensino aqui na Adebras, em Itapirapuã Paulista. Deus abençoe. A paz do Senhor.